tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem, senhores, Steve Waltenberg, de novo no pedaço. Olha, Waltenberg, uma questão que traz uma pintura, isso, uma pintura, né? Muito bem, o que é que dá para observar nessa pintura? Pessoas doentes. Ah, como se sabe, olha, esse cidadão, por exemplo, ele está com a cabeça enfaixada, né? Esse outro também traz um pano amarrado à cabeça, né? No corpo do indivíduo dá para ver uma porção de pústulas. Seriam o quê? Feridas. Geralmente aquelas feridas que têm pus, né? Chamamos de pústulas, isso. Então o cara está todo arrebentado, Waltenberg, isso aí, aqui no fundo dá para ver, então, alguém acenando para os céus. Parece a imagem de Cristo, tipo abrindo as portas, dizendo, olha, estou mandando mais 2 aí, viu? Estou mandando mais 2. Né? Esses caras aqui não vão demorar muito tempo. Essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a derrocada do sistema feudal na Europa medieval. Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida disseminação da peste negra decorreu em grande parte de quê? Então, Waltenberg é uma pintura retratando o quê? Retratando a peste negra. Retratando. Hoje a gente vive uma nova era, né, de peste negra. Essa peste dessa Covid aí, desgraça, né, que veio para infernizar a nossa vida aí. Muito bem. Então, Waltenberg, a peste negra é uma doença infecto-contagiosa, transmitida principalmente pelo rato. O rato é o principal transmissor, principal hospedeiro e transmissor, né? E o rato, ele transmitia de que maneira? Através da urina, né? O rato, ele era considerado o principal transmissor. Então, a urina do rato, né? É o contato físico com o rato, o contato do rato com o alimento. Como assim alimento? Gente, os armazenamentos de comida não eram muito, tipo assim, muito sadios, né? Não eram muito saudáveis, tá certo? Então era comum as pessoas armazenarem, por exemplo, os grãos num canto da sala. Não tinha tonéis, não tinha frascos, não tinha sacolas, os sacos, nem sempre. Às vezes os grãos ficavam ali. E aí o rato fazia ninho ali dentro, o rato ali procriava, o rato ali urinava. Caramba, Waltenberg, sério isso? Sério, gente, muito sério isso. Então o rato, né, ele acabava contaminando o alimento. Tá certo. Só isso? Não. Nesta época também, o que é que a gente percebe? Nós percebemos que a população europeia, ela passava por um processo de urbanização. Estamos em que época aí, Walter? Nós estamos aqui, gente, no século XIV. O século da peste negra é o século XIV, tá? A população europeia ela estava em processo de urbanização. Estava em processo de quê? Em processo de urbanização. Processo de urbanização. Tá certo? Em processo de urbanização. Tá. Vou ter aqui o que é que vai acontecer. Então, as cidades naquela época não eram locais muito sadios, não eram locais muito salubres. Tá? Como assim? A insalubridade? Cara, esgoto a céu aberto. Waltenberg, eu ainda encontro isso em muitas cidades do Brasil, nas grandes metrópoles, ainda tem muito esgoto a céu aberto. Né? A péssima qualidade da água potável, até mesmo essa água que a gente recebe em casa, que dizem que é tratada, não é tão tratada assim, né? Vocês sabem disso. Péssima qualidade da água, tá? Isso contribuía mais ainda para a disseminação da doença, né? Outra coisa, os europeus, vocês sabem, até hoje tem uma fama péssima de não serem muito higiênicos. Waltenberg, a higiene pessoal não é muito forte entre os europeus, né? Waltenberg, tem gente que passa uma semana sem tomar um banho, pois é. Outra coisa, naquela época quase ninguém usava talheres, comia amassando a comida com a mão, levando diretamente à boca. Lavar as mãos depois do almoço, depois da janta, era difícil. Escovar os dentes, mais difícil ainda. Então, higiene precária. Caramba, Waltenberg, tinha mais problema? Tinha mais problema. Qual era, Waltenberg? A peste negra, ela mata principalmente pessoas desnutridas. Quer dizer, matava qualquer um, mas matava mais facilmente pessoas desnutridas.
camponeses ou cidadãos citadinos, vamos assim dizer, cidadãos o quê? Citadinos, habitantes das cidades, né? Então, pessoas desnutridas morriam mais facilmente. Pessoas desnutridas, até hoje, uma pessoa desnutrida morre mais facilmente de qualquer doença, eu sei disso. Então, é aqui enumerando os fatores que mais contribuíram. Então, a peste negra só matava nas cidades? Não, senhor, a peste negra matava nas cidades e também no campo. Mas nas cidades, os focos de doença eram maiores. Os focos de doença eram maiores. E outra coisa, um ser humano, depois de contaminado, contaminava o outro pelo ar. Né? A Covid, por que a gente tem que andar de máscara o tempo inteiro? Para não estar transmitindo a desgraça. Né? Então, contaminava facilmente. É por isso também que as pessoas dessa época começaram a usar máscaras, né? E isso nós temos desenhos, inclusive, de pessoas usando máscaras que parecem até bicos de pato. Pessoas usando máscara que parece o quê? Pessoas usando máscara que parecem bico de pato. Caramba, sério? Sério? Por quê? Porque as pessoas começaram a se preocupar. As pessoas começaram a se preocupar com a questão da doença. A doença se espalhava rapidamente. Então, muita gente começou a usar uma máscara que lembrava o quê? Que lembrava um bico de pato. Me dizem que Nostradamus, né, gente? Já ouviram falar? Nostradamus foi um dos... Ele é mistura de médico, astrônomo, matemático, né? Vidente. O Nostradamus que teria dado a primeira ideia de se usar máscaras, né? Para evitar o contágio da doença. Tipo, Valtenberg, você é desenhista. Gostaram do desenho? Péssimo, né? Muito bem, senhores. Então, o que acontece? O que acontece, então, é que esses fatores contribuíram para que a peste negra ela matasse 30% da população europeia. Caramba, velho, é muita gente. A doença da peste negra matou, né, cerca de 30% da população europeia. Cerca de 30% da população europeia. Principalmente nas cidades. Ok? Beleza? Vamos lá? Muito bem. Então, o que é que diz aí? Então, essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a derrocada do sistema feudal na Europa feudal, ou medieval. Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida disseminação da peste negra decorreu em grande parte, a peste negra de origem asiática, viu, gente? Só para lembrar. Em grande parte em função do quê? Da circulação de mercadorias na Europa totalmente urbanizada. A Europa estava em processo de urbanização. Isso totalmente aqui é um certo exagero. Letra B. Do reforço do sistema feudal, ou servil, que debilitou ainda mais os camponeses. Não, gente, não o contrário. Né? Se a população europeia estava num processo de urbanização, isso representava o fim ou o final do sistema feudal. O final do sistema feudal. Tá? Então, o sistema feudal, o servil, ele estava em processo de desintegração. Tá? Valtenberg. Letra C. Da crença da ira divina que dificultava a cura pela medicina. Deus estaria se vingando? Alguns padres, alguns malucos chegaram a dizer isso, que seria uma vingança de Deus. Deus estaria castigando os seres humanos por conta do pecado. Tem nada a ver, né? Que nada. Era uma doença transmitida, né, por um hospedeiro, que é o rato, uma doença de origem asiática. Tá? Letra D. Baixo nível nutricional e as precárias condições sanitárias dos indivíduos. Eita, eu vou também. Aí bate com o que você falou, né? Então, a resposta é essa. Do estilo de vida dos europeus, que em sua maioria viviam nos centros urbanos, centros de comércio. Ainda não. A Europa está passando por um processo de urbanização. Tá? Mas temos uma grande parte da população morando ainda no campo. Ok? Então a doença matou cerca de 30% da população europeia, uma doença de origem asiática, assim como essa desgraça do Covid. Beleza? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.